Se você é estudante ou profissional do direito e tem interesse em construir uma visão crítica do direito no contexto do mundo contemporâneo, esse canal é para você. Aqui vamos demonstrar que quem quiser conhecer verdadeiramente o direito deverá ir além da técnica jurídica e adentrar na realidade material da vida humana em sociedade. Eu sou o professor Nedel e dou as boas-vindas a todos aqui no nosso canal de reflexão Direito e Poesia. Há que, mais uma vez, evocar que, no contexto geral da cultura e da filosofia grega, não havia um termo específico para designar o sentido do direito. O que nós chamamos de direito, os gregos vislumbravam no contexto das leis políticas orientadas pelo sentido geral da justiça. Então, o direito ia identificado com a justiça. E então é nessa perspectiva, como eu disse nos vídeos anteriores, evocando Platão, Platão pensou um Estado justo, na perspectiva do seu idealismo lógico transcendental. Aristóteles também vai pensar a justiça, mas pensará a justiça no contexto da ética, da orientação ética da vida. Aliás, Aristóteles, como vimos, eu disse inicialmente que Aristóteles é um herdeiro da tradição socrático-platônica, e justamente é Sócrates e Platão. Sócrates é o primeiro que traz para o primeiro plano da reflexão filosófica a ética, e vai entender a ética como orientação da vida humana, os princípios e as virtudes racionais que devem orientar a vida humana em sociedade. Aristóteles pensará a ética também nessa perspectiva, mas agregando o convívio ético com o seu realismo, o seu realismo de inspiração empírica. Aristóteles, então, pensa a condição humana, digamos assim, com os pés no chão. Ele procura ver a realidade humana numa perspectiva, então, realista. E ele vai pensar a justiça nessa perspectiva, no plano da sua ética. Aliás, é no livro quinto da Ética, que ele dedicou ao seu pai, por isso diz Ética a Nicômaco, uma homenagem que Aristóteles faz ao seu pai, que Aristóteles reflete o problema da justiça. Então, pode-se ver que a ética é mais ampla e mais abrangente, envolve todo o contexto da ação humana em sociedade. E a justiça, então, é um capítulo, é uma parte da ética. Então, é no capítulo 5º da sua Ética a Nicômaco que Aristóteles, então, vai refletir o problema da justiça. Ele está inserido na problemática geral da ética. E, portanto, toda a problemática ética, como nós já sabemos, ela é flexível. A justiça não pode ser reduzida formalmente a uma operação algébrica. Por ser uma parte da ética e por ser, como dirá Aristóteles, uma virtude ética, ela pertence ao mundo da deliberação e, portanto, ao mundo da flexibilidade. Eu não posso, digamos assim, aplicar a justiça com um determinismo lógico, formal, de caráter matemático algébrico. Se eu quiser fazer isso, eu acabarei, digamos assim, me afastando da essência da justiça. Aliás, esse será um equívoco que vai acompanhar a civilização ocidental, principalmente a partir da modernidade. Por isso a importância de refletirmos, então, que alerta para esse equívoco futuro na compreensão do fenômeno da justiça e na sua relação com a realização material do direito.
Assim como a ética aristotélica busca, como muitos autores até referem com um tom até crítico, né, uma espécie de dourada medianidade, né, o Aristóteles vislumbra a ética, então, no contexto de uma ação que busca o equilíbrio, a normalidade, né? E também a justiça será vista nessa perspectiva. O justo, ensina Aristóteles, é o meio termo, né, entre os opostos contraditórios. E como é que eu chego nesse meio termo entre os opostos contraditórios? Utilizando a razão prudencial. Então, a razão prudencial, que ele chamou em grego, né, a frônesis, é que vai me guiar para chegar até o vislumbre do equilíbrio da justiça. A justiça, então, na tradição ocidental, que vai ser mostrada, né, como uma balança, né, nas relações jurídicas e nas relações humanas de um modo geral, é a busca do equilíbrio. A justiça será a busca do equilíbrio, então, que vem simbolizada nos dois pratos da balança. E a justiça existirá quando os pratos estiverem equilibrados. E como é que se equilibra os dois pratos da balança? Através, então, da razão prudencial, né? É por isso que mais adiante, como nós vamos ver no nosso próximo vídeo jurídico, os juristas romanos, influenciados por essa orientação, denominarão a ciência jurídica de jurisprudência, né? O processo jurídico deverá ser a realização da justiça. E como é que a justiça se realiza processualmente? Através de uma metodologia orientada pela frônesis, pela prudência. Por isso que a ciência jurídica é a jurisprudência. Nesse sentido, no resgate do sentido autêntico do direito na pós-modernidade, o meu mestre de Coimbra, o professor Castanheira Neves, sempre citado, o professor Castanheira Neves vai deixar a sua grande contribuição na teoria do jurisprudencialismo. Então, de certa forma, num diálogo com a pós-modernidade, com o mundo contemporâneo da cibernética, da lógica cibernética epistemológica, o professor Castanhas vai dialogar com esse mundo contemporâneo, pensando em resgatar o direito. E justamente ele vem nessa tradição, e por isso denominará a sua contribuição teórica de jurisprudencialismo, né? Isso, então, mais adiante, nós vamos refletir aqui. Por hora, estamos, então, preparando o terreno para a compreensão de tudo isso, né? E, nesse sentido, como estamos vendo, Aristóteles nos dá uma grande contribuição.